Opa, apareceu a primeira, Esther. A gente acorda com a carinha meia de quem dormiu um bocadinho, né? E assim, se expor assim é mais complicado. A carinha fica meio inchada. A minha também tá meio inchadinha. A Júlia tá ali também. Quem mais? Apareceu ali. Não tô vendo o nome. Quem mais aqui apareceu? Júlia, Esther. A Esther eu já conhecia, a Júlia eu não conhecia ainda. Júlia, você é da onde? Eu sou de Campinas, professor. A gente teve uma aula agora nessa segunda-feira. Ah, agora eu lembrei. Que apareceu na tela inteira agora, eu lembrei de você. E Teve lá no que Nine. aula top, né? Bacana. Foi mesmo. Que bom. Agora entrou a Graziella também. Eu tô vendo o Danilo. Danilo, por favor. Oh, Jesus. O Danilo sumiu. Ó, então, eu tô vendo que a Edneia chegou agora também. Tô vendo aqui a Júlia, a Esther, a Edneia, né? O Danilo. Já temos 8 participantes, né? Aqui presentes. Esperar mais uns 2 minutinhos aí antes da gente iniciar. Esse grupo, gente, vai ser muito importante. Quem mais chegou aí? O Denis. Opa, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Ô, turma, vai chegando aí, dando bom dia para a turma. É muito importante a gente chegar, se apresentar aí, conversar um pouquinho, a gente se vê. Né? O grupo de estudo serve para isso também, para a gente quebrando alguns paradigmas também, às vezes timidez, né? Alguns de vocês ficam um pouco tímidos. Edné, aparece um pouquinho, Edné. Vou desligar minha câmera rapidinho aqui, que eu estou tentando mexer em umas configurações aqui e já volto. Fica à vontade. Bom dia. Bom dia, Edneia. Tô com sono, eu acabei de acordar, não tomei nem café ainda, credo, é muito cedo. Eu estou esperando o meu também aqui, que chegou, viu? Você acordou, eu falei assim, não, gente, vamos pôr 10 horas esse negócio. Né? Bom dia para todos. Mas eu vou ficar ouvindo aqui. Tá bom. Pelo menos só para se apresentar, para a gente saber quem é que está aqui, a gente vê o rosto. A gente vê o rosto de quem acordou já. Estou vendo que está a Graziella aí também. Graziella. Pessoal, bom dia. Estou resolvendo aqui abrir o computador, por isso que não estava aparecendo. Ah, tá bom. Você é de onde, Graziella? Sou de Campinas. Você está fazendo online ou presencial? Estou fazendo online. Ah, por isso que eu não lembrava do seu rostinho. Mas eu não lembro do rosto da Graziella. Então tá bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que você está aqui com a gente. Vamos discutir bastante hoje sobre remédio clínico. Bora lá conhecer esse mundo desbravante. Há quanto tempo no curso, Graziella? Vai fazer 1 ano agora em novembro. Maravilha. Está no meio do caminho já. Coisa boa, né? Já. Que bom. Que bom. Sucesso. Então, Obrigada. nós temos aqui... Por nada. Já temos 9 participantes aqui. Deixa eu ver quem são todos que estão aqui. Graziella, Denis, Edné, Giovana. Quem é Giovana? Aparece aí, Giovana. Giovana, seja bem-vinda, é um prazer imenso. Alô, Giovana? Está começando. Oi, professor. Oi. É um prazer, viu? Prazer é todo meu. Você é de Campinas também? Não, sou de Sertãozinho, interior de São Paulo. Que bacana! Meus avós saíram daí. Ai, que legal.
Que bacana. Eu nunca estive em Sertãozinho, estive só em Ribeirão Preto, que é próximo, né? Aham, bem próximo. E, e eu não conheci ainda a cidade, mas na minha família, por parte de mãe, se falou muito do Sertãozinho, muito. Cidade boa. Bom, que bom, fiquei sabendo mesmo, que é uma boa cidade. Seja bem-vinda. Você está quanto tempo Obrigada. no curso? Comecei faz 2 meses. Que bom, bacana. Seja bem-vinda. É um Obrigada. caminho bacana. Eu estou vendo que aqui também nós temos a Tatiane. Cadê a Tatiane? Tatiane Rocha. E a Tatiane... Professor, bom dia. Oi, bom Bom dia. dia. Tudo Também tô bem, com a cara Tatiane? inchada aqui. Essa atrás de você é você? É eu arrumada, né? Como é que faz isso? Colocar atrás... É uma configuração da câmera. Na hora que a gente abre o zoom, já aparece para colocar a foto atrás. Olha, É, essa eu nunca tinha parado para olhar. É bom saber isso, viu? é bom, ajuda. Ó. Que bacana. Você é da onde? Professor, eu sou da Zona Leste de São Paulo, cidade de Tiradentes. Mas É conheço mesmo? algumas cidades que as meninas falaram. Sertãozinho, ouvi falar muito bem. Já morei em Dayatuba, já morei em Olha que do Ribeirão lado. Preto. Já morei em Ribeirão Preto. É uma cidade, Andou são cidades bastante. maravilhosas. Que bacana, que legal. Eu morei aí na Zona Leste, eu morei em Itaquera, Ah, pertinho. Pertinho pertinho. daqui. É. Morei ali na Nagipe Paramalu. Ah, olha, agora os bairros eu não conheço muito, não. Eu sei que Itaquera é perto da minha casa, mas os Certo. bairros eu não conheço muito. E eu estou começando, professor, o curso, né? É minha segunda participação ao vivo. Comecei dia 27 e já estou amando a experiência. Estou gostando muito já dos conteúdos. Uhum. Tem sido muito bom. Que bacana. Seja bem-vinda, estou muito feliz de ter aqui Obrigado. com a gente, tá? Muito obrigada. Por nada. Estou vendo aqui também a minha querida colega de clínica, a Elaine. Elaine, cadê você? Elaine Garruti. Tudo bem? Abre o microfone, Elaine. Dá um alô pra gente. Sumiu, Elaine. Deixa eu ver quem mais chegou aqui pra gente iniciar, tá bom, gente? Nós já vamos iniciar. Temos a Tatiane, a Júlia, a Graziela, a Giovana, a Elaine, a Edneia, o Denis, a Esther, o Danilo. Eu vi que tinha mais alguém aí, mas sumiu. Tá. Desculpa, eu não estava conseguindo conectar o microfone. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. É um prazer, viu, Elaine? Turma, podemos começar? Bora lá, então? Vamos começar o nosso diálogo. Me diz uma coisa, alguns de vocês já participaram de grupo de estudos? Eu não. Tá. Eu também não. Primeira vez em grupo de estudos de psicanálise é a primeira vez. Tá. Também, a primeira vez. Eu também não, a primeira vez. Tá. Mas, olha só, o grupo de estudos é uma tradição dentro da psicanálise, tem que ficar bem claro para todos nós, não é uma inovação, não é uma coisa nova, desde o Freud isso acontece, tá?
O Freud iniciou os grupos de estudos lá no comecinho da psicanálise, nos anos de 1800 e pouco, né? Ele reunia toda quarta-feira, né? Na casa dele, inclusive. O Carl Jung participava, né? O Wilhelm Reich, entre outros, né? Ferenczi, entre outros psicanalistas participavam lá do grupo de estudo dele, e ele chamava aquele encontro de o Clube do Anel, né? Ele dava um anel para cada participante, né? Esse anel identificava esse sujeito como um psicanalista em constante formação. É importante observar que a psicanálise, você nunca se forma em psicanálise, né? A psicanálise é uma constante formação, né? Por toda a vida, porque a gente acompanha o desenvolvimento do psiquismo humano, da sociedade, as transformações, as mudanças, para sermos de fato, de verdade, clínicos. A psicanálise é clínica, né? Chega a ser até uma redundância dizer psicanálise clínica, né? Porque a psicanálise, ela é clínica. Ela foi criada para ser. Mas o formato de estudo, desse grupo de estudo que a gente, do Instituto, propusemos a vocês, é justamente para tirar dúvidas dos alunos. Então, nós teremos um formato um pouco diferente em relação aos grupos de estudos tradicionais, que normalmente a gente estuda livro por livro, capítulo por capítulo, né, para a gente entender a obra do Freud, né, e dos teóricos da psicanálise. Nesse aqui, nós escolheremos um tema, por exemplo, e abordaremos o tema, tiraremos dúvidas, vocês perguntarão, nós vamos tirando as dúvidas, trabalhando as questões, né? É mais um grupo de estudo temático, para a gente poder compreender as disciplinas, as teorias que, ora, estamos estudando, né? Eu estou lecionando para vocês esse mês, lá no Instituto, né? Estou lecionando agora o Complexo de Édipo, e estarei lecionando também a psicanálise e religião, mas esse grupo aqui é muito específico, porque na aula, às vezes não dá para tirar todas as dúvidas, porque nós temos um tempo ali para passar o conteúdo, né, da aula, da apostila para vocês, tempo esse que atrapalha bastante, né, a turma desenvolver o trabalho, né, compreender, de fato, tirar todas as dúvidas. Aqui, vocês poderão tirar. Então, hoje, como nós vamos criar aqui um laço de confiança, de relação entre nós todos, eu vou pedir para cada um de vocês, né, se apresentar. Eu peço que vocês sejam sintéticos, rápidos, assim. Digam seu nome, né, fala qual é a sua profissão e quanto tempo você tem no curso, tá bom? Seu nome, sua profissão e quanto tempo você está no curso, tá bom? Eu vou pedir para quem não estiver falando, feche o microfone, tá? E abra só na hora que você for falar. Aí você ajuda bastante também, tá? Porque senão ficam uns barulhinhos e atrapalha bastante a compreensão das outras pessoas. Então, vamos lá, vamos começar pelo Denis. Abri aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Denis, né? Na verdade, meu nome é Adenilson, mas todo mundo me conhece como Denis. E eu tô no curso faz 6 meses, eu acho, 6 meses, eu comecei em fevereiro, por aí, faz uns 6 meses, 6, 7 meses, mais ou menos. Sou autônomo, mas pretendo provavelmente até o final do ano, tá conseguindo mudar de área, de profissão aí. E estou aprendendo muito com o pessoal do Instituto, com o professor Éder e com todos os alunos. Tem sido um conhecimento muito grande para mim. Seja bem-vindo. Quem é o próximo a falar? Pode ser eu, professor? Elaine? Claro, fica à vontade. Tá.
Bom, eu sou Elaine, sou aluna do Instituto, desde novembro do ano passado, né? Então, acho que 9 meses, não fiz as contas aí. E já trabalho lá na clínica, mas eu já trabalhava como psicopedagoga, que eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, né? Então, estou terminando o curso. Vamos falar terminando, na metade, né? Estou amando muito, né? Encontro com vocês lá, com o professor Rudolf e com o Éder, né? Que são excelentes companheiros aí, aprendo muito, viu? E estou aprendendo cada dia mais. E sou de Campinas. Bom, Elaine. A Elaine, ela está na clínica já há algum tempo, ela é ex-professora, ex-diretora de escola, né? E agora está Aposentada já, viu, gente? aposentada e agora está atuando na clínica. É um prazer repartir com você o espaço lá, tá bom? Prazer é todo meu. Nada. Quem mais? Eu sou a Graziela. Posso falar? Pode, Graziela, vontade. Eu sou a Graziela, estou no Instituto também fazendo online desde novembro, 9 meses aí. Estou gostando também. Hoje não estou trabalhando e vou mudar de área também. Você, a sua profissão, cara? Hoje eu sou massoterapeuta. Estava trabalhando de porteiro e agora estou mudando para massoterapeuta. Que bacana, que bacana. Legal, né? Sucesso na sua trajetória, viu? Obrigada, meu querido. Quem é o próximo? Pessoal, se puderem fechar os microfones. Ó, quem não estiver falando, fecha os microfones, por favor. Pode falar, Edneia. Bom dia a todos. Eu sou educadora infantil, à Prefeitura de Hortolândia. Estou fazendo o curso desde fevereiro, né, da turma do Denis, estou adorando. Eu acho que me ajudou muito como pessoa e para crescimento pessoal. Espero, né, um dia estar aí também clinicando, que é o meu desejo. E a pessoa maluca resolveu fazer gerontologia, também fazendo outro curso paralelo. Não sei se vou mudar de profissão para gerontologia ou para psicanálise, porque eu gosto do que eu faço, mas eu acho que vai ser um adendo a mais. Eu pretendo para psicanálise. Bacana, Edneia. Prazer. Quem é o próximo? Eu. Pode ir. Falar, Esther. Bom dia, gente. Eu sou Esther Carvalho, moro aqui em Sumaré. Eu sou agente educacional, trabalho com berçário, os meus guti-guti, amo trabalhar com os bebês, a gente aprende muito, né? E esse curso tem sido, para mim, né, aquele divisor de águas, tem sido muito assim, né? São assim, muitos conteúdos. Eu tenho assim, conversado com a minha terapeuta e diz assim, agora eu estou assim, tentando me organizar para estudar mais um pouco, né? Isso exige bastante, mas está sido ótimo, viu? Bacana, Esther. Bem-vinda. Quem é o próximo? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. E você? Estou bem, graças a Deus. Eu também trabalho com criança, né? Conheci o curso. O seu som ficou bem baixinho. Melhorou? Melhorou, pode falar. Eu conheci o curso, trabalho com crianças já há alguns anos, e eu conheci o curso através da Esther, né? A Esther, eu trabalho junto com a Esther, que a Esther acabou de falar. E a Esther foi falando do curso, foi falando, e isso foi me envolvendo de uma forma assim que eu me apaixonei pelo curso. Eu tinha feito faculdade de pedagogia, né, por eu trabalhar com criança, mas eu não fiquei tão envolvida com uma psicanálise. Então, assim, eu percebi que eu também posso trabalhar com criança, posso trabalhar com todas as áreas, então eu me identifico bastante. Sou bebezinha ainda, né, no curso, faz uns 3 meses que eu estou iniciando, mas já estou aprendendo bastante. E é isso, estou apaixonada.
Você está fazendo online ou presencial? Eu estou fazendo online, é o primeiro contato que eu tenho, assim, com vocês, com o pessoal do curso, é a primeira vez. Na hora que você falou o seu nome, cortou. Seu nome qual é? Edith. Edith. Seja bem-vinda, Edith. É um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Obrigada. Quem é o próximo? Pode ser eu, professor. Claro, fica à vontade. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Júlia e eu iniciei o curso essa semana. Isso. Que Tem muito bacana. dia ainda, mas é uma área que eu sempre quis estar, né? E é isso. Me resumo. Bacana. A Júlia, no final da aula, aliás, no intervalo da aula passada, ela veio falar comigo. Eu achei muito interessante o percurso da Júlia. A Júlia, ela chegou na psicanálise através do divã. É. Né? Ela é paciente da psicanálise, né? E dentro como paciente, ela chegou para a psicanálise. E o Freud fala muito sobre isso, né? Fala da importância do divã, que o psicanalista ele se dá no divã, e normalmente a maioria dos psicanalistas, eles passaram primeiro pelo divã para depois chegarem a ser formados como psicanalistas. Isso é um percurso muito legal, muito bacana. Por exemplo, né, o Winnicott, né, que desenvolveu a psicanálise infantil, junto com a Melanie Klein, claro, depois, né, ele foi paciente da Melanie Klein por muitos anos. Né? Depois ele percorreu o caminho para a psicanálise como um teórico. Né? Seja bem-vinda, é um prazer, Muito viu? obrigada. Quem é o próximo? Pode ser eu, professor. Fique à vontade. Meu nome é Tatiane, bom dia a todos. No momento, eu estou só estudando mesmo, estou fazendo uma faculdade de assistente social e ganhei uma bolsa para fazer o curso aqui com vocês. Na verdade, uma amiga minha ganhou, mas por ela já fazer a faculdade de psicanálise, ela pegou e me deu a bolsa. E foi para mim um presentão, né? A gratidão pela vida dela, por esse presente, não tenho palavras para agradecer. Que bacana! Que história da hora, hein? Foi. Da hora, muito legal, porque casa, né? Com a faculdade que você está fazendo. Casa. Que legal! Que legal, parabéns. Seja bem-vinda, é um prazer. Obrigada. Quem é o próximo? Bom dia! Vou falar. Bom dia, Cibele, você está por aí? Eu tô. Meu computador não estava querendo colaborar, graças a Deus ele colaborou. Então fica à vontade. E aqui estou. Sejam bem-vindos todos os alunos novos, Júlia, Edith e todos os outros. Eu sou Cibele, eu estou no curso presencial já há 15 meses, falta 3 meses para eu finalizar. E assim, para vocês ficarem com o coração acalmados, a sensação que dá é que eu não sei nada, que eu preciso estudar pelo resto da minha vida. E já está batendo aquela sensação desesperadora de, ai meu Deus, vou começar o curso de novo. É muito maravilhoso. E ontem eu estava até comentando com o professor Éder, na nossa pós-graduação, né, em Reich, o quanto é bonito e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, aquele frio na barriga, você ter alguém ali na sua frente, uma pessoa, né, que veio ali para aliviar uma dor, que coloca em você uma expectativa de melhora, de cura, e você está ali como um canal de ajuda, né, para aquela pessoa. É muito bonito, é muito incrível, e eu sinto uma grande responsabilidade. Então, assim, pretendo ficar aqui com vocês nesse grupo de estudo enquanto ele existir, independente de ter terminado o curso da psicanálise. E a sensação é essa mesmo, que a gente precisa estudar. Tem alguém com o microfone aberto, gente, fazendo barulhão. Eu acho que é o Valdir aqui. Enfim, eu sou a Cibele, eu sou massoterapeuta também, sou esteticista.
Assim como a Júlia, eu entrei e conheci a psicanálise através do divã. Eu fui, né, uma paciente que teve grandes respostas ali, uma ajuda muito grande para uma época de muita crise, e continuo me descobrindo nesse divã, né, continuo nesse processo psicanalítico aí, que é para sempre, eu acredito, e eu estou muito feliz com a psicanálise, já trabalhava com mulheres, já trabalho com mulheres, e minha profissão como esteticista e massoterapeuta me despertou também para vir para essa área, porque eu falei, eu já ouço muito as dores das pessoas, e tem sido um caminho maravilhoso. Eu amo, gente, o curso de psicanálise, amo demais, e quero continuar me aprofundando. Que bom, Cibele. Que trajetória linda também. Eu tinha até esquecido desse fato em relação a você. Qual? Você também veio pelo divã. Sim. Gente, não é desmerecer quem veio de outra forma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é isso, tá? Mas o caminho do divã é um caminho que foi tratado pelos teóricos da psicanálise. Não significa que não possa ser assim também, né? O Johann Reich não veio por intermédio do divã. O Johann Reich, ele veio por intermédio da academia. Ele encontrou Freud na Universidade de Medicina, né? Depois ele foi para o divã, né? Mas é um caminho bonito, né? Você se descobrir e, a partir disso, você se tornar um psicanalista. Quem mais? Eu, professor. Abigail, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu estou no grupo da Cibele, né? Já estamos há 15 meses, faltam só 3 meses para a gente concluir lá no Instituto, mas como Cibele falou, estudo para a vida toda, né? Nós estamos também fazendo a pós em Reich, que tem sido assim um divisor de águas muito grande para a minha vida, de muito aprendizado, e a gente já vai vendo as coisas acontecer com um olhar bem mais maduro, né? A psicanálise, na minha vida, foi um divisor de águas. Sou esposa de pastor, e como meu esposo dirige igreja, então a gente passou por situações bem difíceis, porque você vai, às vezes, querer agir pelo seu conhecimento, e o seu conhecimento é tão pouco em relação às necessidades e às demandas, né, das pessoas. Então, na época que eu entrei, foi justamente por causa da igreja, mas, na realidade, como o professor Rudolf fala, a psicanálise que nos encontra, não é a gente que encontra a psicanálise. E, para mim, para a minha vida, foi, assim, uma mudança muito grande, muito grande. Eu só tenho a agradecer mesmo por este curso. Eu trabalho como vendedora também, né? Mas já estou atendendo e tem sido, assim, maravilhoso. É muito conhecimento, e como o Cibele falou, né? Agora é o resto da vida estudando e aprendendo com esses professores maravilhosos que nós temos aí no Instituto. Professor, seu microfone está mudo, professor. Olha, essa turma vê os detalhes, hein? Eu estava dizendo que a Abigail está falando como psicanalista já. Os termos que ela está usando são termos da psicanálise. É gostoso ouvir isso. É muito bom ver o progresso, né? A disseminação da psicanálise no outro, né? Isso é muito bonito. Parabéns, viu? Tem mais alguém ainda que ficou para trás? Opa, eu estou aqui. Bom dia. Bom dia, fica à vontade. Prazer conhecer vocês, né? Porque eu participei só de uma aula passada. Meu nome é Danilo, eu moro aqui em Souza e eu sou pastor presbiteriano. Os dados de gravação. Bacana. Danilo, pastor presbiteriano, seja bem-vindo. É um prazer. Maravilha. Tem mais alguém? Eu também, professor. Fica à vontade. Eu sou enfermeira, atuo como técnica de enfermagem e também estou cursando a psicanálise pela Uninter, mas achei que faltava alguma coisa para completar, por isso que eu estou dando início nessa nova jornada aqui com vocês. Olha só,
Você pode voltar um pouquinho? Cadê ela? Eu esqueci seu nome. Giovana. Giovana, você citou uma coisa muito importante. Eu gostaria, inclusive, de esclarecer vocês. Né? A Uninter, ela lançou um curso de bacharel em psicanálise. Né? Esse curso não credencia você como psicanalista. Inclusive, as associações de psicanálise no mundo, que são elas que falam em nome da psicanálise, digamos assim, a IPA, inclusive, que é a Associação Internacional de Psicanálise, se manifestou contra esse curso, porque quebra todas as regras, né, da psicanálise. E a Giovana é a prova viva disso, né, no sentido de, né, falta alguma coisa no meu percurso que eu preciso compreender no sentido da psicanálise. E ela veio aqui para cá. Não que seja errado você fazer lá o curso de bacharel, mas eu recomendo, inclusive, vocês verem um vídeo do Dr. Christian Dunker. Já ouviram falar do Christian Dunker? Quem já ouviu falar? O Dr. Christian Dunker, ele é um psicanalista e psicólogo, né? Ele é diretor do Instituto de Psicanálise da USP, lá dentro da USP, né, o Centro de Pesquisa de Psicanálise. Esse instituto, que pertence lá à USP, né, inclusive lançou um documento contra esse curso de bacharel, pedindo para a Uninter colocar a mão na cabeça, rever isso, porque psicanálise não existe um diploma para psicanálise. A psicanálise é um estudo, uma formação constante pela vida toda, é divã, é teoria, é supervisão, é grupo de estudo. É isso aqui que vocês estão começando a participar no decorrer do caminho de vocês. Tá bom? Falta mais alguém? Não tem mais ninguém, né? Então tá. Então vamos lá. Turma, eu acho que tem mais alguém aqui, tem mais algumas pessoas, mas as pessoas não respondem. Eu estou vendo a Suzana aqui, a Tamara, a Marta. Né? Bom dia, professor. Estava com problema no áudio. Bom dia. Você é quem? Suzana? Suzana, é. Fica à vontade, Suzana. Se presente para nós. Obrigada. Ó, tem só um pouquinho, eu vou deixar. Suzana? Oi? Se apresente para nós. Suzana, fala tá. para mim. Meu nome é Suzana, eu sou do Polo de Americana, da turma de Americana. Uhum. E eu não sei como vocês estão se apresentando, eu cheguei atrasada aqui. Tá. Tá jóia. Sua profissão qual é? Eu sou analista contábil. Bacana. Você vê que na psicanálise você encontra pessoas de variadas profissões, né? Isso é muito bacana. Seja bem-vinda, viu, Suzana? Muito obrigada. Mais alguém? Bom dia. Quem é? O Valdir? Não, Samuel. É que não apareceu aqui para mim. Ô, Samuel, fica à vontade. Agora sim. Então, tá bom. Bom dia, galera. Eu sou Samuel. Eu tô nessa área há 7 meses só, comecei em janeiro. Na verdade, sempre tive a curiosidade. Quando mais novo, eu queria fazer psicologia, mas acabou não sendo possível. E eu procrastinei o sonho. Depois de um tempo, eu me formei na área da Libras, sou intérprete de Libras. E encontrei algumas amigas que estavam fazendo psicanálise, começou a falar comigo sobre. Eu fui pesquisar no YouTube e eu achei melhor para mim a psicanálise. Falei, bom, já que eu quero retornar ao meu sonho, ao invés de fazer a psicologia, eu vou fazer a psicanálise, porque eu quero investigar mais a fundo. E não ficar no superficial ali, querer mostrar pro povo, não, se você mudar isso e isso. Aí eu falei, bom, vamos começar na psicanálise, tô amando. Então, eu já falo que eu não tô pegando só material do Instituto, eu vou ter em outras lives de outras pessoas. E tô amando cada dia, cara.
Tá mudo. Bem-vindo, Samuel, sempre. Falta mais ninguém, né? Bom dia, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Por favor, eu me chamo Valdir, na verdade eu sou gestor de vendas, sempre trabalhei com varejo, já há muito tempo, mas sempre tive curiosidade por todos os segredos aí que escondem nosso comportamento, nossa mente, e vi na psicanálise um caminho, uma oportunidade de aprender e de poder melhorar, e teve uma pastora, na verdade, da igreja onde eu congrego, que me deu essa fonte, falou assim, ó, tem o Instituto Lacerda e tal, eu já faço lá, o pessoalzinho de gente boa e tal, vai lá que você vai se dar super bem, e vai te acrescentar, não tenha dúvida. Aí eu fiz a matrícula de bate-pronto, e assim, estou aproveitando o máximo que posso. Eu tenho a diversidade com relação a alguns horários, porque muita coisa que às vezes o Instituto oferece eu não consigo acompanhar online por conta dos meus horários, mas tem assim, eu poderia dizer, tem a minha regrinha com relação aos meus estudos aí, e o que eu posso fazer, eu venho fazendo e venho acrescentando. Essa é a melhor parte. Que bacana! Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Tem mais alguém? Mais ninguém, né? Então tá, vamos iniciar, turma. Turma, a nossa reunião hoje, fecha os microfones, por gentileza, quem puder. Fecha os microfones para não interferir. Olha só, hoje nós estamos iniciando um grupo de estudos, né? Nós falaremos hoje sobre o manejo clínico em psicanálise, na psicanálise. Aprenderemos como funciona esse manejo, estaremos aqui para tirar dúvidas, né? Então, nós colocaremos aqui a questão, as dúvidas que vocês tiverem dentro do processo hoje aqui, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Tem aí, acho que um negócio que você aperta aí a mãozinha, levanta, né? E se eu não ver por algum motivo isso, vocês podem se manifestar, né? Abrir o microfone, me interromper, e eu abro aqui a oportunidade. A Tamara está falando aqui, ela está dizendo, bom dia, deixa eu ver aqui, ela está dizendo que está com algum probleminha. A Tamara está dizendo que ela está com um probleminha na câmera, não está conseguindo falar, mas está ouvindo. Tamara, seja bem-vinda, viu? É um prazer. Então, nós falaremos aqui a respeito do manejo clínico, e o manejo, ele é muito importante e fundamental, sobretudo, para o desenvolvimento da clínica psicanalítica, para você trabalhar seus pacientes, desenvolver uma relação com eles, construir um lastro de confiança, e isso vai fazer toda a diferença para vocês. Alguém aqui tem uma ideia do que seja o manejo clínico da psicanálise, na psicanálise? Poderia ser a atenção flutuante? A atenção flutuante é um dos manejos dentro da atuação clínica. E o que é atenção flutuante? Atenção flutuante, o que seria? Alguém sabe me dizer? Vamos levantar a discussão. Professor, seria a escuta apurada, né? A gente ouvir o discurso por detrás da fala lógica do paciente. Não vai dar pra assistir. Perfeito, você descreveu muito bem. Atenção flutuante é você prestar atenção para além do que está sendo dito logicamente, no consciente do sujeito. O sujeito está lá falando, contando que hoje ele levantou de manhã, passou o café, tomou um cafezinho, só que ele estava atrasado, não deu tempo de comer todo o pão, ele saiu correndo para o trabalho, encontrou um amigo ou uma amiga lá, e não foi muito legal o encontro, aí teve uma reunião, teve uma DR na reunião lá da empresa, e tal, e ele está contando aquilo, e depois o marido dela ligou, e estava bravo porque o cartão tinha estourado, e ele foi usar e não passou, e depois ligou o filho, e tal.
E ela está contando o discurso lógico dela. O psicanalista está prestando atenção em outra coisa. Ele está ouvindo a lógica, aliás, o discurso, a linguagem por detrás do lógico. E é muito importante trabalhar a atenção flutuante. E a atenção flutuante, ela é trabalhada, não é na parte teórica da psicanálise. Você não trabalha a atenção flutuante lendo os livros, nas aulas. A atenção flutuante está em 2 fundamentos. O primeiro fundamento é a própria análise. Na própria análise, você aprende a se escutar. Com as intervenções do psicanalista, com as perguntas adequadas, você vai trabalhando a sua atenção flutuante. E o segundo canal é a supervisão. Porque a supervisão que você passa, né, de casos clínicos, ajuda você a compreender a linguagem por detrás da fala lógica do paciente. Então, o paciente, ele chega acreditando no sintoma, ele chega falando sobre aquilo, na área da consciência, que para o Freud é menos que 1%, e você está ouvindo o seu inconsciente estruturado em linguagem. Você quer um exemplo? Exemplo da criança. A criança, ela tem atenção flutuante muito mais aguçada do que o adulto. Vamos usar aqui um exemplo. Uma sala. A família toda está reunida lá na sala, aquele monte de criança brincando sentadinha lá no mundinho deles, com brincadeiras, brinquedos, e os adultos estão falando da vida, das coisas, e de repente uma das mães fala uma coisa lá. Né? Fala uma coisinha. E de repente uma daquelas crianças fala assim, não, mãe, não foi isso. E parece que elas estavam em outro mundo brincando. Elas interferem a conversa do adulto e falam, não, foi assim. Parece que elas não estavam ali prestando atenção. E elas estavam prestando atenção no que os adultos estavam dizendo. A atenção flutuante da criança é muito mais aguçada do que o adulto. Alguém aqui poderia me dar um exemplo de atenção flutuante? Não. Então, vamos lá. Então, vou perguntar para vocês. Atenção flutuante. Atenção flutuante, ela precisa ser aguçada. Por quê? Para ouvir o quê? Por meio do quê? Como é que a gente ouve por meio da atenção flutuante? Por isso que, às vezes, o psicanalista parece que não está prestando atenção no que você está dizendo. Você está lá falando, parece que ele está olhando para outro lugar, ali, porque ele não está prestando atenção naquele 1 mais 1 que você está contando. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Ele está prestando atenção no quê? Na entonação da voz. Ele está prestando atenção no quê? Na forma que você fala, na maneira que você fala, o jeito que você fala, né? Mas para ouvir por meio do que, principalmente? Quem pode me dar aqui um parecer? Posso falar, professor? Claro, fica à vontade, Denis. Outro dia, que eu estou fazendo um trabalho com minha filha faz judô, né, e eu estou fazendo um trabalho com os atletas lá de sexta-feira na academia que ela pratica judô. E aí eu faço um trabalho em grupo e deixo 1 hora para trabalhar individual com algum atleta que esteja querendo trabalhar individualmente. E uma menina de 16 anos veio conversar comigo e uma coisa que aconteceu assim, da atenção flutuante e quando eu perguntei sobre o pai, no momento que ela foi falar sobre o pai dela, ela respirou fundo, bem fundo, e depois ficou em silêncio. Ficou, acho que uns 30 segundos em silêncio, depois mudou de assunto. Então, assim, no discurso lógico, né, ela
foi falando do pai um pouco distante, mas eu imaginei que essa respiração profunda na hora de responder sobre o pai, né, e talvez tentar mudar de assunto, significa que alguma coisa tem a ver com o pai ali. Então, talvez é como se fosse um fio solto que aí a gente começa a desenrolar. Não sei se seria isso, né? Mas tá sem áudio. O Freud, ele chama esse comportamento, essa linguagem, do quê? Você se lembra? Ato falho. O ato falho não é só errar uma palavra. O ato falho também é você tentar desviar um assunto. Você tentar desviar um assunto é um ato falho também. E é por isso que a atenção flutuante precisa ser bem trabalhada para você ter essas percepções. Você conseguiu, Denis, por exemplo, descobrir que se ela tinha ou não um problema com o pai? Então, na verdade, assim, foi a primeira intervenção que a gente fez com ela. Ela falou muito pouco. Ela praticamente não falou. O que ela falou, não, tá tudo bem, eu e meu pai, a gente tem uma vivência boa, a gente convive muito bem, e depois pulou para o lado da mãe, que também convive bem, mas falou muito pouco. Eu deixei até anotado no caderninho lá que ela evitou falar sobre o pai e evitou falar sobre a mãe. Uma coisa que eu prestei atenção, que eu imagino que também faça parte, né, dessa questão da atenção flutuante, enquanto ela falava, ela apertava os dedos com força. Sempre que ela ia falar dos pais, eu fazia alguma pergunta relacionada, ela ficava apertando os dedos com força, às vezes apertava os dedos do pé, ela estava descalço, né, porque estava treinando judô, então ela apertava também o dedo do pé, criando sempre uma tensão. Então, foi a primeira intervenção, faz umas 3 semanas isso, depois eu não consegui mais atender outros atletas, mas foi isso que eu percebi. Perfeito. A atenção flutuante é muito importante você perceber também o movimento corporal, né? Como ele movimentou o pé naquele momento, né? A mão, né? O olhinho, como ficou, né? A mudança de assunto, o desvio. A atenção flutuante ajuda você a ter essa sensibilidade sensorial muito bem mais aguçada. A Elaine, aí, por exemplo, ela trabalha com crianças. Então, ela tem aí uma experiência, né, em relação à atenção flutuante das crianças muito bem elaborada, né? Você pode dar algum exemplo, Elaine, dessa atenção flutuante que as crianças têm? Estava pondo meu áudio aqui. Aí. Eu estou atendendo uma criança de 5 anos, um menino, e ele quer fazer análise. Ele chega, ele senta ali na poltrona, eu falo, né, pergunto como ele está, né, e vou assim, nos brinquedos, ouvindo ele, mas ele quer fazer análise, ele fala assim, você não vai perguntar como eu estou, o que aconteceu comigo? 5 anos. Então, aí eu falo, tudo bem, então vamos conversar. Aí eu sento numa poltrona, ele na outra poltrona, e ele vai relatando ali. Tem momentos que esse ato falho acontece sim, teve um episódio que ele deitou no tapete, também relacionado ao pai, né, um fato que ele estava falando do pai, aí ele deitou no tapete, fiquei ali observando, ele olhou assim para o teto, calado, os olhinhos querendo, né, chorar, aí ele falou assim para mim, meu pai não me ama mais, e eu continuei deixando ele falar ali, não interferi, e deixei ele pensar. Aí ele falou para mim assim,
depois da separação, não com essas palavras, né? Depois com os meus pais separados, meu pai não me ama mais. Aí eu peguei e falei assim para ele: como que você sentiu isso, descobriu isso? Porque antes ele passava mais tempo comigo. Então, assim, quando eu ouvi essa fala, aí eu falei assim para ele: então vamos fazer o seguinte, me fale tudo que está aí no seu coraçãozinho. Aí ele falou assim para mim: meu coração está gelado. Isso, gente, é difícil você ouvir de uma criança, né? Aí eu falei assim: como assim gelado? Explica esse gelado. Aí ele ficou quieto, não explicou. Aí eu peguei e falei assim: como que é um coração gelado? Bateu forte, ainda fiz assim com a mão, bateu forte, desacelerou, né? Aí ele falou assim: medo. Então, o coração dele gelado é medo. E assim, ele vai contando, mas também no brincar, né? Aí eu comprei um material que tem, são uns 4 livros das emoções, e vem um bonequinho. Aí eu apresentei aquele bonequinho para ele, tem até um nome, chama Ednilson, o bonequinho, não sei se vocês conhecem. Aí eu falei assim, apresentei e falei: olha, tá vendo esses livros? Fala das emoções, fala da alegria, do medo, da raiva e da tristeza. Vou ler para você do medo, vamos trabalhar esse medo? Aí ele pegou o bonequinho, desse tamanho assim, ele pôs no rostinho dele, e ele falou que ele era o Ednilson. Eu falei: então tá bom, então vamos trabalhar com ele. Então ele é assim, eu fui trabalhando com ele como se ele fosse o Ednilson. E ele desenvolve bem, ele fala, e eu deixo ele falar, eu brinco com ele no chão, tem dia que ele não quer brincar, tá? Tem dia que ele tá mais sério, mas a análise flui. Não dá para ouvir, professor. Que bacana, que bacana. Você vê as percepções que a criança tem, né, em relação ao adulto, né, e como eles prestam atenção. A gente acha que eles não estão prestando atenção nos movimentos da gente, sobretudo dos pais, mas eles têm a atenção flutuante muito mais aguçada, né, do que a nossa. Um outro exemplo, por exemplo, de atenção flutuante, aconteceu com uma paciente minha, né? Claro, resguardado todos os direitos de privacidade, né? Ela chegou um pouquinho atrasada, 5 minutinhos atrasada. Quando ela chegou, ela disse assim: perdão, desculpa, perdão pelo atraso. E eu percebi o olho dela, né? E como ela movimentou a boca. Perdão pelo atraso. Eu já tive um clique. O Danilo levantou a mão, já te abro o espaço aqui, Danilo. Tive um clique para ela. Ela deve ter tido uma experiência traumática com atraso, né? E eu pedi para ela falar, continuar falando, fique à vontade. Então, acolhi aquela demanda, né? Eu disse para ela assim: olha, fica tranquila, não tem problema algum por você ter chegado atrasada, tá tudo bem, tá legal, sinta-se tranquila, em paz, você está dentro do seu tempo, você vai ter todo o tempo de falar. Eu deixei ela falar. No caminho, do meio para o final, mais ou menos, ela virou e disse assim: eu tive uma experiência muito ruim com o meu primeiro psicanalista. Eu disse: qual? Eu tinha combinado de fazer um curso com ele, na cidade onde ele mora, e eu estava chegando atrasada. Eu estava na rotatória, já próximo do local onde ele dava o curso. Eu mandei uma mensagem dizendo: eu estou chegando. Estava 15 minutos atrasada. Ele disse: pode dar meia volta, voltar, que eu não vou mais dar o curso para você. Ou seja, né? Ela teve uma experiência traumática com esse primeiro analista, no sentido do atraso. Porque ela justificou muito o atraso dela quando ela chegou comigo. Ou seja, a experiência não foi muito legal. Então, a minha atenção flutuante,
me ajudou a acolher aquela demanda, a demanda dessa paciente, no sentido de, olha, está tudo bem você ter chegado atrasado, ver essa questão, vamos trabalhar essa questão do traumática aqui, doeu em você em relação ao seu atraso. Eu sabia que alguma coisa tinha doído nela em relação ao atraso, não sabia o que, mas posteriormente ela disse o que tinha acontecido. Uma coisa interessante também é que esse evento, da experiência que ela teve, que não foi legal com a terapeuta dela, sobre atraso, esconde o fato que houve o primeiro evento. Qual o primeiro evento? O primeiro evento traumático. É importante observar que, para a psicanálise, o trauma, de fato, o primeiro trauma sempre é infantil. Se diz que todo sentimento, hoje, ele é psicoinfantil. Por que psicoinfantil? Porque lá no seu desenvolvimento psicossexual, no Freud, do 0 aos 7, 10 anos em média, ali, você experimentou pela primeira vez aquele sentimento. Por meio de um conflito da sua própria pulsão narcisística, que é a pulsão onipotente que vem do id, e toda criança é onipotente, o narcisismo primário, lembra do narcisismo primário? É por isso que os pais estão ali como o primeiro superego, que vai estabelecer o superego da criança, e com o ambiente sofrido. Os pais estão ali no ambiente, os avós, os tios. Então, pode ter gerado um sentimento, em algum momento, nessa paciente, nesse sujeito, que agora teve o segundo evento que experimentou, o segundo trauma, o segundo evento, no atraso, que foi uma representação muito grande que a marcou e que foi desencadeando esses movimentos que trouxeram dor. Porque a forma que ela justificou, por exemplo, o atraso, desculpa, perdão, mostrava um mecanismo de defesa, que estava tentando proteger ela de uma dor de novo, de sentir a dor de novo. Então, a atenção flutuante é muito importante estar bem aguçada para você compreender. Danilo, fica à vontade. Desculpa interromper, professor, rapidinho. Uma pergunta, no caso. Se você encontra uma pessoa que tem o tique nervoso, você está conversando com ela tem um tempo já, mas ela começa a soltar um tique nervoso, geralmente chamado de cacuete, né? Uhum. Seria, então, algo por trás da fala, não é isso? Sim. É muito importante a gente observar que a fala, em princípio, o psicanalista, ele observa a fala, mas a fala não é só verbal. A fala também é corporal. Na pós-graduação em Reich, que a gente tem, eu tenho o privilégio de ser o professor dessa pós-graduação, a gente aborda as questões corporais, O tique nervoso, por exemplo, Freud fala sobre isso. Os tiques estão estruturados, por exemplo, em que neurose? Quem lembra? Compulsiva? Exatamente, Samuel. A neurose obsessiva compulsiva. O neurótico obsessivo compulsivo, ele tem fixações em que fase do desenvolvimento psicossexual? Quem lembra? Quem lembra? Na fase anal? Fase anal. Na fase anal é que se estrutura o neurótico. Então, o neurótico obsessivo compulsivo, ele vai gerar alguns comportamentos. Ou ele vai ser, em relação ao dinheiro, um esbanjador, ou ele vai ser um retentor, um controlador de dinheiro. Vai guardar muito. Ou
O áudio parou, professor. Gente, deixa eu aproveitar enquanto o professor está com o áudio livre. A colega aqui que está começando, Edith. Tudo bom, Edith? Você tá vendo pelo celular, né? Que eu estou vendo que você está mexendo. Isso, está me vendo? Está me ouvindo? Eu tô. Você clica assim no seu celular que vai aparecer um ícone de microfone. Aí é onde você clica para deixar mudo, que eu estou vendo que você não está conseguindo fazer isso. Isso, eu tentei, mas está desligando o som do professor. O som. Ah, entendi. Então deve ser o seu celular que está em questão. O Zoom é diferente pelo computador, pelo celular. Não aparece o ícone de microfone para você, Edith? Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Não? Ah, então tá bom. Então deixa daquele jeito mesmo que você não vai conseguir ouvir. Ô, Cibele, eu estou com o celular. Ela tem que clicar nos 3 pontinhos do celular e a câmera vai diminuir ali, né, a imagem, tá? E aí ela clica no microfone para desligar. Vê se ela consegue ali. Testa aí, Edith. Ela falou que aí ela para de ouvir o professor. Ah, é um saco isso, gente. Eu sofro. Eu sofro com isso também, eu detesto. Vai testando aí, Edith, mas se não der certo, não tem problema. Depois, uma outra hora, a gente vê. Ô, Edith, porque aqui pra gente, ó, o que acontece? Quando você tá muda, aparece o seu microfone com um risquinho em cima. E aí aqui pra gente não aparece, então ele tá aberto. Quando eu coloco aqui desativar, desativa tudo. Não, mas não é desativar, você tem que clicar nos 3 pontinhos, sabe os 3 pontinhos que aparecem em cima? 3 pontinhos, como se fosse o final de uma frase, assim, que a gente continua falando. 3 pontinhos. O meu é aqui embaixo e aparece mais. É, esse mesmo. Aí vai aparecer um ícone que parece um microfone daqueles antigos. Sim, tá aqui, desconectar áudio. Aí você clica em cima do microfone. É estranho, porque aqui não aparece pra gente que você está multado, então é o lugar errado mesmo. Mas depois você vê, fica tranquila. Eu só queria ajudar mesmo, porque não tem barulho aí onde você está, então tá tudo bem. Mas depois você pesquisa como que faz, porque o ideal é ficar fechadinho. Quando eu clico em cima, eu não consigo ouvir mais ninguém. Tá. Ou tá alguma coisa errada, né, ou realmente é no lugar errado. Mas como eu também não estou no celular, não consigo. A Elaine falou aqui, mas não tá achando. Mas fica tranquila, amiga, fica de buenas aí, que o seu ambiente tá tranquilo. Aí isso que eu perguntar, se tá muito barulho aí. A gente ouve tudo aí, só. Ô, Judite, aonde eu falei, aliás, eu falei 3 pontinhos, são 3 barrinhas do celular mesmo, tá? Oi. Edith. Edith, vê se você consegue, no próprio celular, tem 3 barrinhas. Quando
a gente volta o celular ali, não nessa tela que a gente está falando aqui. Minimiza a sua tela e vai nessas 3 barrinhas do celular lá embaixo. Ali que eu clico para entrar, para desligar a sua tela vai minimizar. Vê se você vai conseguindo. Minimiza a sua tela, você consegue? Eu consegui. Não vai sair aí da reunião. Aí Isso, minimiza a sua... Aí, e sua imagem ficou bem pequenininha. Isso. Agora, você está vendo as 3 barrinhas do celular ali? Eu não sei qual que é o seu celular, mas tem 3 barrinhas, clica nele, que ali você consegue mexer. Não sei se eu não estou explicando muito bem, é difícil, né? A gente não... Difícil, né? Mas eu acredito... Você minimizou a tela? Você conseguiu? Eu consegui deixar você com a janela pequena. Tá. Aí você vai fazer o seguinte, clica na tela pequenininha, nessa... Onde você minimizou, vai aparecer o microfone. Vê se você consegue, no meio aí da tela, mexer. Eu estou mexendo para... Ah lá, não tem um microfone, uma câmera? Isso, tem. Clica no microfone, aperta ele. Aí, acho que você conseguiu. Deixa eu ver aqui. Conseguiu, Edith, tá? Agora você volta a ampliar sua tela aí, meu bem. Tá certo? Agora a gente não tá te ouvindo mais, viu? Ah, legal, Edith, agora foi. Agora aparece aqui para a gente o seu microfone em vermelho, que você não está mais com o áudio aberto. Aí, quando você quiser perguntar, você tem que clicar no mesmo lugar para abrir de novo o áudio. De repente, aquele silêncio, né? Pessoal, enquanto o professor não retorna, deixa eu ver se alguém sabe me orientar, me explicar. Eu tenho muita dificuldade em identificar sintomas não vou falar, os sintomas, quando o paciente chega para nós, né, que a gente faz a anamnese, faz toda aquela entrevista, né, ali eu tenho dificuldade, a pessoa vai falando, né, eu sei que demora umas 7, 8 sessões, sintomas, eu ainda não consigo identificar, neurose, se é uma neurose, sabe, a não ser que ele mesmo dá uma informação que eu ainda não obtive. Alguém consegue esclarecer um pouquinho isso para mim? Fala um pouquinho mais. Alguém ia falar? Se alguém for falar, pode falar. Eu imagino o seguinte, Elaine, né? Assim, eu entendo que os sintomas, eles sempre aparecem de forma não natural. É tudo aquilo que não é o natural da pessoa. Né? Vamos supor, se a pessoa, durante a sessão, fica a sessão inteira pedindo desculpa por alguma coisa, pedindo desculpa falou alguma coisa, me desculpa, eu falei errado. Me desculpa, não era isso que eu queria dizer. Eu entenderia que isso seria um sintoma, né? Agora, sintoma do quê? Aí é onde a gente começa a puxar aquele fio. Então, eu entendo que sintoma é sempre as coisas que fogem do normal. Geralmente, vem seguido de uma repetição. Então, o sintoma, geralmente, sempre vem seguido de uma repetição. Pelo menos é o que
aquilo que eu entendo, né? Agora tem a nossa amiga Cibele aí também, pode falar melhor dos sintomas também, já está um tempo maior do que a gente, né? E os outros alunos também, mas eu entendo dessa forma, né? Às vezes a gente acha que para a gente que está de fora, passa batido, ou para a própria pessoa, né, que está fazendo, às vezes passa batido. Mas às vezes a pessoa tem um comportamento repetitivo e é uma coisinha tão, assim, sutil que as outras pessoas acabam não percebendo. Aí entra essa questão que o professor estava falando, da atenção flutuante, perceber que isso é um sintoma, né? Ok, obrigada. Ô, James, olha, mas o Gustavo sabe fazer isso. Então, eu acho assim, se a gente proibir fazer de tudo também, a pessoa vai acabar desanimando, né? Eu acho que mais seria se no culto, que a membresia está vendo a pessoa ali que não veio e está seguindo normalmente. Todo mundo pega aquilo como exemplo. Agora, um trabalho assim que ninguém está vendo, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que ele pode ir sim, tá bom? Deus abençoe. Gente, a pessoa que está falando aqui está falando sobre aqui o assunto ou a gente está ouvindo um áudio? Tem um Luiz aqui que está com o microfone aberto. Você está falando com a gente? Ou com... Não, ele tá. É áudio aleatório, ele esqueceu aberto. Luiz, fecha o seu áudio que nós estamos ouvindo a sua ligação. Ele nem está aqui. Jesus! Gente, e agora? Cadê o professor? Alguém olhou no grupo se ele falou alguma coisa? Ô, Luta. Acho que ele falou que ia tentar entrar com o celular, né? Acho que o fone dele descarregou. Eu acho que tinha que encerrar essa reunião e iniciar outra. Porque pelo Zoom, depois de 1 hora, ela já começa a dar problema mesmo. Seria legal se ele encerrasse essa e abrisse um novo link. Entendi. Vou falar aqui no grupo. Mas aí depende, colega. Se for pelo Zoom do Instituto, e aí eu acho que o Instituto deve pagar o... isso. Pagar para abrir. Gente, não, ele colocou que o fone dele acabou a bateria. Ele escreveu que, turma, meu fone acabou a bateria. Professor, tá mudo para nós. Aqui aparece para mim que o áudio dele ainda está conectando, por isso que ele está falando e a gente não ouve. Ainda não estamos te ouvindo, professor. E agora? Me ouvem? Agora sim. Aê! Peço desculpas a vocês, porque